Boa tarde de novo para todo mundo. Então, essa aula aqui, a nona, aqui vai ser sobre matroides, algoritmos gulosos e algoritmos de prioridade. Então, nós vamos iniciar nossa parte sobre a busca por construção. A segunda das três grandes técnicas. A primeira foi busca local, nas variantes monótonas e não monótonas. E o terceiro, mais complicado, vai ser a técnica mais complicada. Vai ser a busca por recombinação. Então, isso segue mais ou menos também em ordem, talvez de dificuldade, mesmo que a busca local e a busca por construção é similar no nível de dificuldade. Tem algumas dúvidas ainda sobre a busca local, monótona, não monótona, a lista de exercícios, outras coisas? Bom, caso surja uma coisa, vocês sempre podem perguntar mais tarde também. Busca por construção de soluções é razoavelmente simples, né? Então, a ideia é razoavelmente simples, mas tem uma série de coisas interessantes relacionadas a isso. A coisa central, a busca por construção de soluções, ou o algoritmo central é um algoritmo guloso, né? Um algoritmo então, que cria soluções elemento por elemento. Bom, isso talvez não é uma grande surpresa. Então, o algoritmo construtivo, em geral, simplesmente começa, talvez, com uma solução vazia e constrói a solução elemento por elemento, ou talvez começa com uma solução cheia, plena, e depois remove elemento por elemento até obter uma solução factível. Então, em termos do problema do caixeiro viajante, eu poderia fazer uma heurística construtiva, seria o vizinho mais próximo, né, que eu começo numa cidade, eu vou para o vizinho mais próximo, depois, se eu consigo fazer isso dessa forma aqui, talvez, né? Depois aqui eu vou para a próxima cidade mais próxima, próxima cidade mais próxima, etc. Né? Então, cada estado intermediário simplesmente não é uma solução completa, né? Vai ser construir elemento por elemento, e depois, então, digamos, ao fechar esse ciclo aqui, eu tenho uma rota completa, né? Algo assim. Né? Então, eu tenho simplesmente uma série de passos. Então, aqui seria o problema do caixeiro viajante, e aqui os elementos seriam as arestas que eu tenho aqui. Então, em geral, uma possível formalização dessa coisa seria, então, para um sistema de conjuntos, né, que essa definição aqui faz. Né. Então, através de um sistema de conjuntos, nós vamos formalizar uma certa subclasse de algoritmos gulosos. Né? Então, o sistema de conjuntos é um par UV, U é um universo de elementos, e V é uma coleção de subconjuntos de U. V porque são os conjuntos viáveis. Né? Então, no caso do problema do caixeiro viajante, isso seria o universo, são todas as arestas possíveis, então todas as arestas entre um par de cidades, e o V, os conjuntos viáveis, são todas coleções de N arestas. No primeiro momento, pelo menos, nós vamos ver que nós vamos relaxar isso um pouquinho. Então, no primeiro momento, os conjuntos viáveis são aqueles conjuntos que contêm todas as coleções de N arestas que formam uma única rota, como essa coleção aqui, por exemplo. Né? Mas não, por exemplo, coleções que têm dois subciclos, que nós já discutimos, né? Que tem uma solução infactível, que é simplesmente aqui. Não sei, talvez vai visitar as três cidades aqui. As três cidades aqui, por exemplo, e os 4 cidades aqui embaixo, né? Isso não seria uma solução factível. Nós vamos relaxar isso num sistema de conjuntos, essa definição um pouquinho. Ok. Vou fazer uma aula
talvez. Aqui definitivamente um pouquinho mais. Só, pronto, talvez assim. Funciona, ok. Nós vamos relaxar isso um pouquinho porque nós vamos dizer, nós vamos permitir rotas parciais também como solução. Então, um algoritmo guloso passa, um algoritmo guloso construtivo, né, que começa com uma solução vazia, vai colocar uma aresta. Eu vou querer que isso também seja um conjunto factível. E depois vai colocar uma segunda aresta, e depois vai colocar uma terceira aresta, etc. Então, eu tenho as duas noções compatíveis aqui. Um sistema de conjuntos se chama acessível, caso para todo conjunto viável, então esse pertence aos conjuntos viáveis, existe um U que eu posso remover, tal que isso permanece viável também. Então, se tem uma rota completa, eu poderia remover essa resta aqui, e a subrota que conecta cidades, mas não fecha, também é viável. E depois, para essa solução viável, eu posso remover um outro elemento, isso continua viável também. Né? Então, nesse sentido, um sistema de conjuntos é acessível. Né? Mais forte ainda, isso não vai ser nosso foco principal, caso os conjuntos viáveis são fechados sobre inclusão, eu chamo isso um sistema independente. E os conjuntos são os conjuntos independentes. Né? No problema do caixeiro viajante, isso seria, então, o universo, todas as arestas e todos os conjuntos viáveis são todas as rotas e todos os subconjuntos de rotas. Né? Isso permite, então, o algoritmo guloso passar por soluções independentes. Isso faz sentido? Ok. Aqui tem uma coisa extra para a gente. Undefined, link de baixo. WhatsApp. Sim, ok. Não, isso se refere a uma coisa antes, né? Como... Sim, antes, quando o senhor está testando. Sim, não importa mais. Sim, ok, tá, sim. Só que ver. Tá, então, sistema de conjuntos faz sentido. Acho que é uma formalização ligeiramente mais difícil, ligeiramente mais complicado que a nossa formulação de problemas de otimização, nossa formulação genérica que usava conjuntos, né? Tem um universo de elementos e uma solução de subconjunto desses elementos, que tem que ser factível. Eu vou pular essa questão dos matroides e euclidoides no primeiro momento, porque eu queria... mas eu não consigo fazer isso aqui. Eu queria primeiramente ver o que eu posso fazer como problema de otimização para um sistema de conjuntos. Então, dado um sistema de conjuntos qualquer, eu vou ainda atribuir pesos aos elementos do universo. Então, WU tem um peso não negativo, isso de fato vai ser importante para todo elemento do universo. Então, eu tenho com isso automaticamente um problema correspondente de otimização, né? Que é encontrar o subconjunto independente de maior peso total. Isso pressupõe um sistema de conjuntos fechado independente, então fechado sobre inclusão. E todo subconjunto que é um subconjunto do universo, tem um peso correspondente, que é a soma dos pesos dos elementos. Então, se algum subconjunto, eu vou tentar anotar isso aqui mais uma vez, para ver se isso está isso. Ok. Então, você tem um subconjunto dos conjuntos viáveis aqui. S é um subconjunto dos elementos do universo, obviamente. Então, o peso total de um conjunto viável é simplesmente somatório sobre todos os elementos. Então, todo I que pertence a esse conjunto aqui, aqui um pouquinho mais difícil só, WI. Isso seria o peso total. E depois eu quero simplesmente maximizar esse peso. Isso poderia ser minimizar também, eu teria que mudar as definições um pouquinho. Né? Então, isso é relativamente natural. Né?
A observação aqui embaixo, né, mostra que simplesmente observa que muitos problemas podem ser formulados como sistema de conjuntos. Já dei uma série de exemplos de problemas que podem ser formulados via conjuntos, elementos de um universo então, subconjuntos de um universo de elementos, né? Então, problema do caixeiro viajante funciona assim. No problema do caixeiro viajante, se cria, como eu defini aqui, o problema como maximização. Então, eu vou ter que inverter, porque o problema do caixeiro viajante é minimização. Então, aqui as arestas continuam. Então, o universo continua sendo o conjunto de arestas, mas os conjuntos viáveis são os complementos de circuitos hamiltonianos. Então, todo mundo que não é circuito hamiltoniano. Isso é só para acomodar a maximização aqui. Um pouquinho mais natural, conjunto máximo independente num grafo. Então, encontrar um grafo não direcionado com uma série de arestas, o grafo não é completo, simplesmente encontrar um subconjunto de vértices que é independente, no sentido que não tem arestas entre nenhum par dos vértices. E o problema de conjunto máximo independente nos grafos, MP completo, conhecidamente, então pode ser formulado aqui facilmente, né, porque os vértices podem formar o universo dos elementos que posso selecionar, e os conjuntos viáveis são todos subconjuntos independentes de vértices, né? E depois eu tenho automaticamente uma maximização. Os pesos aqui são pesos unitários, caso eu queira um conjunto máximo independente em cardinalidade. E vários outros problemas que eu posso formular dessa forma razoavelmente simples, né? Ponto aqui desse exemplo é só para repetir de fato que nós discutimos no início, que essa classe de problemas que pode ser formulado por um sistema de conjuntos com pesos é razoavelmente grande, né? Então, caixeiro viajante, conjunto independente máximo e uma série de outros problemas podem ser formulados naturalmente, né? O que importa aqui é que a classe não é restrita demais. Então, vou focar nessa classe de problemas que pode ser formulado dessa forma. Então, eu posso formular um algoritmo guloso genérico. Então, como entrada, ele recebe um sistema de conjuntos e como saída, ele me retorna alguma solução factível. E aqui o algoritmo guloso faz, que vocês provavelmente esperam que o algoritmo guloso faz, tradicionalmente, né? Ele começa com uma solução, um conjunto vazio, que é uma solução factível, porque o sistema de conjuntos é independente, então fechado sobre inclusão. Então, o conjunto vazio faz parte dos conjuntos viáveis. Então, aqui já tem uma solução viável de peso zero, peso total zero. E depois eu vou exaustar o universo de elementos. Então, enquanto o universo não é vazio, eu vou selecionar um elemento do universo com o maior peso possível. Isso, obviamente, é o parte guloso. Né? Então, eu faço uma seleção local, focando somente nos elementos e não no resto da solução. Eu pego o próximo elemento de maior peso, gulosamente. E também, como sempre em algoritmos gulosos, eu não vou refazer ou revisitar essa decisão. Uma vez decidido que esse próximo elemento U do universo faz parte da solução, eu não vou reverter essa decisão nunca mais. Então, vou selecionar o maior peso, remover do universo, né? Então eu vou desfazer o universo aos poucos aqui. E depois eu tenho que só testar se a solução atual mais esse elemento aqui é factível ou não. Poderia ser ou não poderia ser. Caso é factível, então eu vou adicionar a solução atual. Se não, não. Eu sou NDIF. Então, se não vou adicionar esse elemento, desaparece. A solução permanece a mesma e depois eu vou continuar com o próximo nosso. Aplicado para o problema do caixeiro viajante, isso nos dá exatamente o algoritmo guloso. Não o nearest neighbor, vizinho mais próximo, mas o algoritmo guloso que pega
a aresta mais curta, e depois a segunda aresta mais curta, depois a terceira aresta mais curta, etc, etc, sempre evitando fechar subciclos. No problema do conjunto independente máximo, isso simplesmente vai, como todo mundo tem o peso idêntico, cada vértice tem peso 1, vai pegar simplesmente um vértice inicial, qualquer, e depois selecionar um vértice independente, outro vértice independente dos demais, etc., até terminar. Então, isso de fato depende da ordem dos vértices. Okay? Bom, então isso vai ser o framework, conjunto independente. E isso também serve para definir então o que é um algoritmo guloso, né, nesse caso, como funciona. A classe tem que talvez complementar. A classe de algoritmos gulosos não está assim perfeitamente definida o que é um algoritmo guloso na literatura. Então isso engloba uma grande classe de algoritmos gulosos, mas eu poderia inventar outros algoritmos que poderiam ser chamados gulosos talvez. E que não se encaixa nesse framework, se vocês quiserem. Assim. Então, um exemplo que eu dei é um algoritmo guloso destrutivo, né, que pega todo o universo como solução, por enquanto não factível, e depois remove, repetidamente remove elementos até factibilizar. Isso também é uma estratégia gulosa legítima que não faz parte dessa definição aqui. Né? Então, tem algumas abordagens que fogem dessa definição. Isso ok? Faz sentido? Alguma dúvida sobre isso? Então, com isso, eu posso fazer a conexão com matroides, gridoides e, de fato, o teorema do Edmonds-Rado, que é a coisa fundamental aqui. Então, a razão de introduzir isso, de fato, para poder fazer essa conexão. Então, isso, de fato, eu acho que o único parte teórico na parte de algoritmos por construção, mas uma propriedade que eu acho relativamente fundamental e interessante, é um teorema formal conhecido. Então, para ver o que acontece aqui, eu vou ter que ver essa definição 3.2. Então, o que é um matroide? Respectivamente um gridoide. Então, gridoid e matroid, né, em inglês. Eu vou precisar mais uma propriedade que se chama propriedade de troca. A propriedade de troca diz, dado dois conjuntos viáveis, um maior que o outro, então o S tem uma cardinalidade maior que o T, sempre existe mu em S menos T, que tem que ser não vazio, porque S tem mais elementos que T, então mesmo se T está completamente contido em S, S menos T contém pelo menos um elemento, então isso sempre existe. Então, dos elementos em S menos T, tem que existir um, tal que T mais um também é factível. Essa é a propriedade de troca. Então, enquanto eu tenho um conjunto factível maior que um conjunto T que eu tenho na mão, eu consigo encontrar algum elemento desse conjunto factível maior que eu possa acrescentar ao meu conjunto T, de forma que continue sendo factível também. E caso o sistema de conjuntos é acessível e satisfaz a propriedade de troca, se chama um gridoide. Isso é só para fins de definição, eu não vou usar isso mais, mas isso aparece na literatura, então se você encontra uma noção de gridoide, é isso aqui. Nós vamos focar aqui no sistema de conjuntos independente, então fechado sob inclusão, que satisfaz a propriedade de troca. E nesse caso se chama matroide. Né? Então, matroide, sistema de conjuntos fechados sob inclusão, que satisfaz a propriedade de troca. Okay. Então, por exemplo, problema que é mais natural, problema do conjunto máximo independente. Do jeito que nos formulamos, né, o universo são os vértices, os conjuntos viáveis são os conjuntos independentes do grafo.
esse sistema de conjuntos é independente? Sim. Ok. É independente porque é um subconjunto de vértices qualquer. Não, um subconjunto de vértices independentes, que não têm arestas entre si. Se eu pego um subconjunto desse conjunto, também é um conjunto independente. Então, também faz parte do sistema de conjuntos. Aqui nós temos um ligeiro problema com o sobrecarregamento da noção independente. Então, tem independência de vértices num grafo, no sentido de não ter arestas entre si, e independência no sentido do sistema de conjuntos, no sentido de ser fechado sobre a inclusão. Então, sai na mesma. Esse mesmo conjunto, sistema de conjuntos, para o problema do conjunto máximo independente, satisfaz a propriedade de troca? Eu acho que não. Ok. Não. Ok. Sim. Isso de fato você tem razão. Não satisfaz. Isso não é super simples de ver, né? Tem que analisar isso caso a caso. Mas nós vamos ver num instante que o ponto de introduzir essa definição e tudo é que o algoritmo guloso consegue resolver o problema da otimização em matroides de forma de forma simples, em geral, em tempo polinomial, e o conjunto máximo independente é MP completo, então não poderia. De fato, também não é difícil construir exemplos, né? Então eu tenho um conjunto independente de vértices qualquer. Por exemplo. O que eu pensei foi num grafo estrela mesmo. Grafo estrela, ok, sim. Qual é o teu exemplo? Pega um grafo estrela, então uma coisa assim, talvez, né? Com estrela com 4. Então, vértice central, digamos 5, que parece um pouquinho mais estrela, assim, ok? Sim. Aqui eu poderia, bom, eu não sei qual é o teu exemplo, mas baseado nisso, é simples de encontrar exemplo, né? Pega um conjunto independente, que são os vértices aqui fora, por exemplo. Isso seria o nosso subconjunto S, que é maior, né? Claramente é factível. E depois eu pego um subconjunto com esse vértice central aqui no meio, isso é o meu T, que também é um conjunto independente, obviamente, um vértice isolado. Mas agora eu não posso acrescentar nada a T do S minus T. Então, em S minus T, que é o S total, não existe nenhum vértice que eu possa acrescentar ao T, de forma que continua sendo independente. Porque T, ou esse vértice central, que de fato tem uma aresta com todos os demais. Então, falhou aqui, né? Essa formulação é um sistema de conjuntos, é independente também, mas não satisfaz a propriedade de troca nesse caso. Ok, não precisa. Alguns satisfazem, outros não satisfazem. Só a ideia aqui. Então, de fato, né, como já antecipei, a razão principal, central, deixa eu ver se eu consigo aqui um minutinho, vamos ver as anotações. Então, a razão central de introduzir essas definições é que tem esse teorema fundamental do Edmonds-Rabel, que relaciona o matroides, então sistemas de conjuntos independentes que satisfazem a propriedade de troca, com o algoritmo guloso, como definido aqui em cima. Nosso algoritmo guloso genérico, né? Que percorre o universo, sempre pega o elemento de maior peso e acrescenta caso dá. E o teorema do Edmonds-Rabel simplesmente diz que o algoritmo guloso resolve o problema correspondente do sistema de conjuntos
com pesos, que foi definido lá em cima, C e somente C é esse matroide. Então, isso já pressupõe um sistema de conjuntos independente, fechado sob inclusão. Agora, algoritmo guloso resolve C e somente C. Então, algoritmo guloso resolve C e somente C. Nós temos um matroide. Então, isso é uma caracterização completa e razoavelmente forte do que o algoritmo guloso consegue fazer. Então, isso é o resultado base teórico fundamental. Né? Então, aqui dá para ver, funciona os dois lados. Né? Se eu consigo demonstrar que a propriedade de troca é satisfeita para algum sistema, então eu consigo automaticamente, pelo demonstrado, eu sei que o algoritmo guloso vai receber na última idade. O argumento invertido que eu dei, né, para MP completude é o seguinte, né, isso me permite fazer um outro comentário. O universo vai ser consumido aqui no laço do algoritmo guloso. Então, o número de iterações é no máximo a cardinalidade do universo aqui. Então, se o universo é polinomial no número no tamanho da entrada, por exemplo, no caixeiro viajante, o universo é n ao quadrado, ou no problema do conjunto independente, o universo são os vértices, então é O de n, o número de vértices. O número de iterações vai ser polinomial também. Depois, eu vou ter que fazer, no pior implementação possível, um laço sobre o universo para escolher o elemento máximo. Isso também vai ser polinomial, caso o universo é polinomial. Remover do universo, isso é simples. E depois, testar se o novo, se a solução atual e o novo elemento junto ficam factíveis. Isso muitas vezes eu posso fazer em tempo polinomial também. Para os nossos exemplos aqui, caixeira viajante, conjunto independente em grafos, eu posso fazer. Né? Para conjunto máximo independente, né? Se eu tenho conjunto independente já, e alguém propõe acrescentar um novo vértice, eu simplesmente vou verificar que o novo vértice não possui a resta com nenhum dos vértices que já faz parte do conjunto independente. Né? Isso pode ser feito em OGN também, então é tempo polinomial. Isso, de fato, é a base para essa observação aqui. Para essa observação aqui, que normalmente, na prática, o conjunto V das soluções viáveis não é dado explicitamente. Né? Então, o conjunto de soluções viáveis no problema do caixeiro viajante seriam todas rotas, e os seus subconjuntos ou os complementos. Isso são muitos, e o conjunto independente máximo também, todos conjuntos independentes e seus subconjuntos, isso poderia chegar a 2 na N. Então, todos os subconjuntos possíveis, caso o grafo não possua restas, por exemplo. Então, isso seria claramente demais. Né? Então, na prática, isso é dado algoritmicamente. Né? Então, eu tenho tipo um black box, um algoritmo que eu posso chamar com algum conjunto S, isso decide se S é factível ou não em tempo polinomial. Enfim, algoritmo guloso, caso o universo é polinomial, e a decisão da factibilidade é polinomial, então eu tenho um algoritmo polinomial. E aqui foi na outra direção o meu argumento que o conjunto independente máximo não poderia satisfazer a propriedade de troca, simplesmente porque o algoritmo guloso correspondente é polinomial. O universo é o número de vértices, então é linear no número de vértices, o teste da independência também é linear, então eu tenho um algoritmo que roda em tempo n ao quadrado e não poderia resolver um problema MP completo, supondo que P é diferente em P. Né? Então, isso é a ideia do teorema de Edmonds-Rado. Eu quero fazer um ou dois comentários rápidos sobre a prova do teorema, porque isso é razoavelmente simples e
de fato, não super específico. Então, as técnicas usadas, digamos assim, podem ser usadas em outros contextos também. Então, na ida, a primeira parte da prova vai supor que nós temos um matroide, ou seja, satisfaz a propriedade de troca aqui, o conjunto de evidente, o sistema de conjunto de evidente faz parte da hipótese. E depois eu vou ter que mostrar que o algoritmo guloso resolve o problema. A primeira observação que nós podemos fazer aqui, sendo um matroide, eu tenho a propriedade de troca satisfeita, logo, todos os conjuntos independentes maximais possuem a mesma cardinalidade. Porque simplesmente se tem um conjunto independente e um outro maior, ainda existe um elemento pela propriedade de troca nesse conjunto maior que eu posso acrescentar ao conjunto menor, que ainda continua sendo factível. Então, os conjuntos independentes maximais, de maior número de elementos, têm que ter a mesma cardinalidade. Não poderia ter um que tem mais um elemento, senão todos os demais, basicamente pela propriedade de troca, também têm essa cardinalidade. Então, nós podemos supor que os conjuntos independentes maximais têm a mesma cardinalidade e as soluções, então, também, porque os pesos são não negativos. Então, sempre vale a pena adicionar mais elementos para aumentar o valor. Mesmo se o peso é zero, eu poderia complementar soluções com elementos de peso zero. Então, nós podemos supor aqui que o algoritmo guloso produz alguma solução, S1 a Sn, e nós temos uma solução ótima também, S1 linha a Sn linha. E aqui a parte importante é que o N é o mesmo, eles têm o mesmo número de elementos. Isso sai da propriedade de troca. O objetivo aqui de mostrar, dado a propriedade de troca, que o algoritmo guloso satisfaz, isso vai ser por contradição. Então, nós vamos supor, num primeiro momento, que o peso total da solução que o algoritmo guloso nos dá é menor que o peso total da solução da solução ótima. E nós vamos, isso eu sempre posso fazer, aqui são conjuntos, nós vamos, assim, para a generalidade, supor que os elementos são ordenados de forma não crescente. Então, o peso do primeiro elemento aqui é maior ou igual que o segundo, é maior ou igual que o terceiro, é maior ou igual que o enésimo. Então, o enésimo tem o menor peso de todos aqui, e na solução ótima também. E agora, o argumento que nós podemos dar se apoia numa característica que na literatura, de vez em quando, por exemplo, no livro de Kleinberg-Talos, é chamado The Greedy Algorithm Stays Ahead. Então, o algoritmo guloso fica na frente. Então, o tipo de argumento que nós vamos dar aqui é demonstrar que em cada iteração construtiva, o algoritmo guloso não vai ficar pior que a solução ótima, elemento por elemento. E assim, por consequência, não vai ficar pior no final, porque tem o mesmo número de elementos. Isso vai ser uma contradição. A contradição com o fato que está pior. Isso vai ser feito por indução. E a base da indução é simples, Olha para o primeiro elemento. No primeiro elemento, o algoritmo guloso vai considerar todo o universo e simplesmente pegar o elemento maior do universo. Obviamente, pela seleção gulosa, esse primeiro elemento que o algoritmo guloso seleciona vai ter que ter um peso maior que o primeiro elemento que a solução ótima contém. Porque a solução ótima é uma solução factível, todos os subconjuntos, inclusive o primeiro elemento só da solução ótima, é uma solução factível. Então, isso é um candidato para o algoritmo guloso também. Então, tem que selecionar pelo menos um elemento que tenha o peso do S1 linha, talvez mais. Então, no primeiro passo, garantidamente, o algoritmo guloso fica na frente. Mas isso só vale por causa que o
que o Matroid tem aquela propriedade de que todo subconjunto também é viável, né? Também, sim, é fechado por inclusão. Senão, não. Poderia Ok. ser que um elemento isolado, né, ou esse linha só, não é factível. E aqui a coisa, o argumento falha aqui, né? Então, de fato, é um bom teste, uma prova que não usa todas as hipóteses da prova poderia ser mais forte. Então, aqui nós usamos a independência, de fato, por enquanto. Então, Sim, o fato que o sistema de conjuntos é independente é importante aqui, né? A propriedade de troca, por enquanto, não entrou no argumento ainda. Né? Isso vai ter que acontecer agora. E vai acontecer agora. Então, para i igual a 1, isso funciona. Então, pega I maior que 1, 2, 3, etc. para frente. Né? E supõe que já funciona para os i's menores. Né? Para i igual a 1 funciona. Então, o próximo seria 2, obviamente, maior que 1. E agora, supõe uma contradição dentro de uma prova de contradição que no iésimo passo, então, o algoritmo guloso pega uma coisa que está pior que a solução ótima no iésimo passo. Nós temos esse argumento que ele fica na frente, então, cada passo faz uma decisão melhor. Então, em algum iésimo passo, isso falha. Mas isso diretamente é uma contradição, porque agora entra a propriedade de troca. Olha os primeiros i elementos da solução ótima e olha os primeiros i-1 elementos da solução gulosa. Tem que existir um elemento u na diferença dos dois, simplesmente porque a cardinalidade dos primeiros i elementos da solução ótima é mais que a cardinalidade dos primeiros i-1 elementos da solução gulosa. Então, um desses u's existe. E, chamando a propriedade de troca, também tem que existir um u que possa acrescentar as i-1 primeiros elementos do algoritmo guloso que é factível ainda. Ou seja, aquele u é um candidato para todos os elementos do universo que não foram analisados ainda, um candidato para o algoritmo guloso. Ele poderia acrescentar esse elemento u. Porém, pela hipótese, né, o iésimo elemento que o algoritmo guloso selecionou tem um peso menor que o iésimo elemento da solução ótima, essa hipótese para a contradição. Porém, esse elemento U tem que ter um peso maior que o iésimo elemento, porque o iésimo elemento da solução ótima é aquele de menor peso entre todos. Então, qualquer elemento dentro desse conjunto dos primeiros i elementos da solução ótima tem um peso pelo menos do iésimo elemento da solução ótima. E aqui nós temos uma contradição, porque tem um elemento candidato, W1, que tem um peso estritamente maior que o elemento que o algoritmo guloso selecionou. Mas isso é um bug. Não poderia. Deveria ter selecionado o U, pelo menos. E aqui, assim, deveria ter selecionado pelo menos um elemento que tem um peso maior ou igual que o SI. Então, isso é uma contradição com essa hipótese aqui. Logo, no iésimo passo, o peso do iésimo item selecionado pelo algoritmo guloso é pelo menos o peso do iésimo elemento na solução ótima. E logo o passo da indução fechou. Então, por indução, isso mostra que em todo passo o algoritmo guloso seleciona um elemento de um peso pelo menos o iésimo elemento da solução ótima e logo na soma tem que ser maior. Então, isso contradiz a nossa hipótese que o algoritmo guloso produz uma coisa de menor valor total. Não poderia ser. Isso fecha a primeira parte, né? Isso é a ida da prova. Né? Então, você tem a propriedade de troca que nós usamos aqui. De fato, o algoritmo guloso vai ter que resolver. Okay? Faz sentido? Espero que sim.
queria mostrar esse argumento, né, as outras provas na primeira parte da lei, que são mais específicas, porque esse tipo de argumento por indução, então, para repetir isso, o algoritmo guloso fica na frente. Então, por comparação, pega a solução gulosa em alguma ordem, compara com a solução ótima em alguma ordem conveniente, no nosso caso, não crescente de pesos, e mostra por indução que em cada passo o algoritmo guloso toma uma decisão melhor localmente. E assim, isso é uma técnica padrão de mostrar que o algoritmo guloso tem que resolver de forma ótima. Eu acho que eu vou fechar essa prova ainda e depois fazer a nossa pausa aqui. Acho que na outra direção vai ser talvez mais 5 minutos, então está mais ou menos no meio ainda, mas nós temos a prova completa nas mãos. Vamos fechar a parte teórica aqui. Então, na outra direção que eu preciso mostrar, supondo que o algoritmo guloso resolve o problema correspondente, sempre, né, para pesos arbitrários, isso é importante. Né? Então, o algoritmo guloso resolve independente dos pesos que eu atribuo. Né? Que resolve por acaso, para um certo conjuntinho de pesos, não é super interessante. A garantia é eu posso atribuir o peso qualquer aos elementos do universo e sempre vai resolver. Então, na outra direção, eu vou ter que mostrar, supondo que o algoritmo guloso sempre resolve, que a propriedade de troca também é válida. Então, essa prova também é por contradição, vamos supor que a propriedade de troca é inválida. Então, o algoritmo guloso sempre consegue resolver, mas por alguma razão a propriedade de troca não é satisfeita. Então, tem que ter testemunhas para isso. Ou seja, tem dois conjuntos ST com ST mais 1, mas para nenhum U em S menos T nós temos que T mais U é factível. Né? Professor, eu estava pensando aqui no passo indutivo, não entendi muito bem porque o WU tem que ser maior ou igual que o WSI'. Porque o W, deixa eu tentar anotar aqui um pouquinho. Aqui, ok, nós estamos supondo que os pesos são ordenados dessa forma aqui, então o WS1 linha é maior ou igual que o WS2 linha, que é, Sim. vou fazer isso de outra forma, que é maior ou igual que WS3 linha, que é maior ou igual que 3 pontinhos, o WSI linha, ok? Então, o WSI linha é o menor desses primeiros I elementos, né? Aqui é o primeiro, segundo e o iésimo. Agora, o WU vai ser escolhido entre esses pertence a um deles. Né? E um deles. São menos aqueles que já foram consumidos pela algoritmo. Sim, agora eu percebi. E logo vai ter que ser maior, né? Porque o U está aqui, em algum lugar. Né? Aqui. Faz sentido. Então, pela ordem, eu consigo garantir isso. Só isso. Ok. Bom, então, para fechar essa prova na outra direção, então, supondo que o algoritmo guloso resolve o problema, mas a propriedade de troca não vale, eu tenho um contra-exemplo. Testemunho, dois conjuntos ST, tal que S tem um elemento a mais, mas não tem nenhum U em S menos T que eu possa acrescentar. Notem que aqui eu suponho S T mais 1 só, e não somente maior que T, porque caso exista um S maior que T, eu posso remover alguns elementos ainda.
tem exatamente um elemento a mais que T. Isso tem que existir também porque é um conjunto independente, né? Eu posso remover elementos dessa forma, então eu posso facilitar a minha vida aqui. Posso supor que a S tem exatamente um elemento a mais, e não um número qualquer de elementos a mais. E depois o que acontece nesse exemplo, nós vamos simplesmente definir um conjunto de pesos que vai enganar o algoritmo guloso, né? A hipótese que o algoritmo guloso sempre resolve. E agora nós vamos construir uma instância, dado esse par de testemunhas da não corretude, né, da propriedade de troca, nós vamos enganar o algoritmo guloso, mostrar que ele não poderia resolver todas as instâncias de otimidade. E o jeito que nós vamos enganar ele é definir pesos da seguinte maneira: eu vou dar um peso T mais 2 para todo elemento U do universo que faz parte do conjunto T. Então, eles são os elementos mais valiosos, de maior peso, que o algoritmo guloso vai preferir. E depois eu vou dar um peso um pouquinho menor, T mais 1 só, para todos os demais em S menos T. Então, eles têm menos preferência e zero para todo o resto. O que acontece nessa instância com o algoritmo guloso é simples de ver, né? Ele vai escolher todos os elementos em T primeiramente, porque eles têm o maior peso. E depois, ele vai parar em peso. Ele poderia selecionar alguns elementos com peso zero ainda, talvez. Porém, ele não poderia selecionar nenhum elemento em U em S-T, porque não tem nenhum U em S-T que fica factível. Então, uma vez incluindo todos os elementos em T, aqui o guloso não faz mais progresso. Ou seja, ele vai acabar com T elementos de peso T mais 2. Porém, nós podemos ver isso de forma simples, pegando o conjunto S, que também é uma solução factível. Eu tenho T mais 1 elementos de peso T mais 1, então eu tenho um valor de T mais 1 ao quadrado, que é estritamente maior que o algoritmo guloso produz. É só multiplicar, né? T ao quadrado mais 2T, aqui dá T ao quadrado, 2T. É um a mais só. Um a mais só, né? Mas esse um a mais me dá estrito. Ou seja, o algoritmo guloso termina com isso aqui, que é estritamente menor que uma solução ótima que eu possa perceber. Isso contradiz o fato que nós supomos aqui que o algoritmo guloso resolve o problema correspondente de otimização para todo o peso possível, né? Porque eu conseguia exibir um conjuntinho de pesos que não dá. Então, não pode ser, e assim segue a outra direção, né? Caso o algoritmo guloso sempre resolve para todos os problemas, a propriedade de troca tem que ser satisfeita, né? Isso estabelece esse C é somente C. Propriedade de troca, algoritmo guloso resolve, algoritmo guloso resolve, propriedade de troca. Mas isso não prova que, caso ele tivesse a propriedade de troca, mas não fosse um matroide, ele não resolveria. Não, é preciso os dois aqui, né? É preciso um sistema de conjuntos independente. Né? Eu falo, a hipótese... Mas ele teria que provar, né, que tu tem um sistema, um exemplo no qual ele é um sistema de conjuntos com propriedade de troca, mas que não é independente e que também não funciona. Né? É uma boa pergunta, assim, eu teria que ver se eu consigo isso, não tenho certeza se eu posso assim inventar, mas sim, você tem razão, isso tem que existir, né? Quase por reverse engineering tem que existir, porque senão eu poderia fazer uma prova mais forte, né? De fato, né, só para desfazer isso, né? O fato que um sistema de conjuntos não é muito importante, né? Um elemento de inversas e os conjuntos factíveis destacados, isso é mais um mecanismo de formalizar um problema em geral com os pesos, né? Então, é que se tu não provar isso, não prova somente C. Sim. Eu poderia falhar com isso, né? Então, o que aqui entra é ser independente e, supondo que é independente, eu tenho que ser somente C, a propriedade de troca via algoritmo guloso.
Agora, tem isso. se tu enfraquece o independente aqui, para ser acessível, por exemplo, esse C somente C não vai funcionar mais. Faz sentido. Então, eu preciso a independência aqui. De fato, nós apontamos o dedo aqui para uma parte do argumento onde eu usei a independência, né? Para poder construir isso, né? Onde, supondo que subconjuntos da solução ótima também são soluções factíveis, né? Então, baseado nisso, provavelmente dá para construir um exemplo também, onde a mera acessibilidade não é suficiente. Então, muito provavelmente, ok, deixa eu ver isso aqui, né? Muito provavelmente essa direção aqui quebra. Mas eu não sei, eu tenho que ver isso. Né? Então, o nosso argumento aqui... Eu acho que o C continua funcionando, né? Mas eu acho que somente o C que ele falha. Então, esse parte do argumento provavelmente vai falhar. Né? Então, supondo a propriedade de troca, né? Eu não posso fazer esse argumento aqui. Né? Então, não necessariamente então, o algoritmo guloso vai ter que resolver. Porque ele não tem mais caminho para chegar lá. Né? Isso a independência nos dá. Todos os subconjuntos funcionam de alguma forma. Mas o caminho não poderia mais funcionar. Né? A mera acessibilidade não é suficiente aqui. Né? Porque ela poderia ter que selecionar elementos piores. Mas o outro lado do argumento aqui não usa a independência, se veja isso bem. Né? Aqui só supõe que a algoritmo guloso resolve sempre, mas a propriedade de troca é inválida. Eu posso construir esse sempre que engana e vai funcionar da mesma forma aqui. Então, isso funciona. Então, para um sistema de conjuntos acessível, se o algoritmo guloso resolve o problema, ainda vai ter que satisfazer a propriedade de troca. Isso sei. Mas a outra direção não mais. Que é mais interessante, né? A outra direção nos dá a condição para a otimidade do algoritmo guloso. Mas pode ser que exista um algoritmo guloso que sempre resolve otimamente um gridoide. Só essa prova que não funciona. Teria que dar um contra-exemplo que não funciona, né? Sim. Mas o que eu estou afirmando mesmo que eu não posso produzir no momento é que isso existe. Tem certeza razoável que existe. Senão, simplesmente esse teorema aqui, né? Eu estou também um reverse engineering aqui. Esse teorema seria formulado em cima de conjuntos, sistemas de conjuntos acessíveis só. Não, é que se for só acessível não funciona a ida e volta. Mas poderia funcionar só a ida. Né? Sim. O caixeiro viajante, ele não é, ele é acessível, mas ele não é independente. Né? Considerar as rotas parciais. Né? PCV é um gridoide? Não, aqui ele é independente também. Né? Se tu considera rotas parciais, um subconjunto de uma rota parcial também vale como rota parcial. Depende como tu define a rota parcial. Eu imagino aqui, eu falo como rota parcial, qualquer subconjunto de arestas, não necessariamente conexo, que poderia ser completado para uma rota total. Então, poderia ser uma coleção de segmentos só. Sim, eu estava pensando que eles eram conexos. Sim. Sim, mas ok, aqui vai falhar também. Se tu pode definir os conjuntos viáveis à vontade, né? Então, tu pode definir como rotas parciais mesmo. Então, inicia em algum ponto e termina em algum ponto, e o resto dos vértices é isolado ainda. E nesse caso, não qualquer subconjunto é factível. E aqui seria somente acessível, no sentido que nas pontas eu sempre posso remover arestas, mas não mais independente. Porém, no problema do caixeiro viajante, a coisa já falha porque não satisfaz a propriedade de troca também. Também porque é um problema MP completo. Então, isso, então a mera acessibilidade aqui precisa um outro contra-exemplo. E não pode existir algum problema que ele não tem a característica de troca, mas esse problema especificamente o algoritmo guloso resolve?
Não para todos os pesos, mas o problema específico, sim. A coisa importante aqui é que ele resolve para pesos arbitrários. Se tu tens isso, que resolve para pesos arbitrários, nós já observamos que não é preciso a dependência aqui. Então, Assim. tem que satisfazer aquela propriedade de troca. Isso não é possível. Sim, é a questão dos pesos arbitrários que é a chave. Sim, porque então tu quer essa garantia forte, né, que o algoritmo guloso sempre resolve. Mas isso é típico, né, porque, por exemplo, exemplo que eu pulei lá, onde tem algoritmos polinomiais, são caminhos mais curtos, respectivamente a árvore geradora mínima ou a árvore geradora máxima. Né. Então, aqui eu quero um algoritmo que resolve para todos os pesos. Né? Por exemplo, uma árvore geradora mínima. Né? Então, pego um grafo qualquer, faz uma árvore geradora, faz um gráfico conexo com peso qualquer. Né? E esses algoritmos, Brin-Pascal e outros, resolvem isso, obviamente. Então, eu não queria um algoritmo que só funciona para alguns conjuntinhos de pesos. Exceto esse subconjunto de pesos é super interessante. Por exemplo, não sei, no problema do caixeiro viajante, eu poderia definir todos os pesos somente euclidianos, que satisfazem a desigualdade triangular, e são um subconjunto suficientemente grande de peso que ainda é interessante. Sim. E isso poderia ser o suficiente para funcionar, né? Ter um algoritmo guloso que resolve. Sim. Só que mesmo no caso euclidiano, o caixeiro viajante é MP completo, então, supondo P diferente de MP, não poderia resolver o algoritmo guloso ainda. Então, essa classe é grande demais ainda. Mas, ok, tu pode restringir mais. Caixeiro viajante não é um exemplo bom, para mim é um exemplo simples, para contra-exemplos, porque mesmo com pesos 1 e 2 só, o algoritmo guloso não resolve, porque isso decide o problema do ciclo hamiltoniano. Né? Então, você tem uma solução, uma rota que só usa pesos 1. Né? Tu tens o ciclo hamiltoniano, né? E vai ser forçado a usar pelo menos um peso 2. Não existe um ciclo hamiltoniano. Então, mesmo se todos os pesos do universo são somente 1 e 2, o algoritmo guloso não consegue resolver o problema do caixeiro viajante. A que Logo, não ponto, satisfaz a propriedade de troca. a que ponto assumir P diferente de NP corta nossa linha de análise? Tipo, tem diversas coisas aqui que a gente poderia testar, mas a gente já assume que não funciona. Né? Sim, não, Será que alguém testou isso? Pode ser que funcione, não sei. testou o quê? Que não tem algoritmo guloso que funcione, analisou isso com cautela, porque poderia, entendeu? Existir e a gente só assume que não, por causa que a gente assume P diferente de NP. Sim, ok. Sim, sim. Pois é, sim. Eu dou esse tipo de argumento por duas razões, muitas vezes, né, que eu chamo reverse engineering, não um argumento direto que mostra para contra-exemplo que não poderia dar, que acredito existe nesses casos também, porque normalmente um argumento simples, essa hipótese P diferente de NP é relativamente forte. Mas tu tens razão, alguém poderia ter assumindo P diferente de NP, dar esse argumento e se mostra satisfeito, né? Porém, isso funciona por alguma razão. Mas eu vou dizer já que isso é extremamente improvável. Talvez tenha alguns argumentos teóricos, mas que eu não sei de cor, que inclusive excluem que esse tipo de argumento funciona. Então, tem uma grande análise na teoria que tipo de argumento poderia funcionar para uma separação do PNP. Então, para demonstrar que P é diferente de NP ou não. Então, grandes classes de argumentos foram excluídos dessas considerações. Então, talvez Interessante. isso não com argumentos concretos, mas com argumentos gerais. Então, isso sem a demonstração explícita, nesse caso, de que muito, muito pouco provável que um argumento
que um algoritmo guloso desse tipo vai resolver o problema. E assim mostrar que P igual a P, por acaso. Seria engraçado, mas poderia, né? Se não Sim. tivesse essa análise teórica. Sim, não. Sempre tem que, assim, tem que manter todas as possibilidades abertas. Também, mas também para alguns fins práticos, tem que, digamos, trabalhar no modo bayesiano, né? Então, com prior probabilities, e ponderar um pouquinho as opções. Né? Então, eu acho extremamente pouco provável que um tipo desse argumento passe aqui. Mas possível. Temos de parte teórica, nós lembram mais ou menos uma parte da busca local, nós tivemos uma série de resultados teóricos, mas analisado, isso vai ser o único, um dos poucos resultados teóricos que eu vou apresentar aqui, uma coisa relativamente fundamental, que não tem alguns resultados aqui, o exemplo 3.2 e um famoso, uma análise famosa. Depois, na frente, tem outros exemplos, mas isso não é tão relevante em termos de limitações. Né? Então, o teorema de Edmonds-Rado já nos está razoavelmente claro para uma grande classe de algoritmos gulosos que resolve otimamente, que não resolve otimamente. Né? Isso, a delimitação do escopo do algoritmo guloso. E, de fato, né, aqui nós temos que constar também que o algoritmo guloso é um procedimento bem simples, decisões locais que nunca vão ser repetidas. Então, eu não posso esperar que um algoritmo guloso, em geral, tenha uma boa qualidade. Também o veículo, como a busca local, que tem que ser embutido numa estratégia maior, idealmente numa estratégia que aproveita a estrutura do problema para conseguir uma coisa boa, em particular se o problema é difícil, então é NP difícil, em geral. Então o algoritmo guloso é bem limitado, né, de fato, que o Edmonds-Rado aqui mostra. Para alguns problemas, conhecidamente, faz uma coisa razoável, né? Aqui tem o PC Max, então, o problema de fazer um sequenciamento de máquinas paralelas de forma que minimizar o tempo total. Então, você pode ver isso no PC Max. Alguém conhece esse problema aqui? Sequenciamento de máquinas paralelas? Talvez não. Não sei se é alguma coisa que eu vi ultimamente numa dissertação, mas provavelmente é parecido ao menos. Yeah. Isso é simples, o problema mais fundamental de máquinas paralelas. Eu tenho uma máquina M1, eu tenho uma máquina M2, e depois, não sei, eu tenho uma máquina M máquinas paralelas, e eu tenho uma série de tarefas. Então, o jeito que eu vou desenhar isso aqui, que eu coloco no eixo Y, aqui o tempo, então aqui vai ser o tempo, e depois eu vou ter uma série de tarefas, 1, 2, 3 pontinhos a N. Então, toda tarefa tem um tempo que eu preciso para executar. Isso normalmente é o P, o Processing Time, então P1, P2. E a última tarefa, então tem o PN aqui. Então, eu queria distribuir essas tarefas para as máquinas de forma que o tempo máximo de término de uma máquina é minimizado. Né? Obviamente, eu posso executar todas as tarefas na primeira máquina aqui, e fazer nada nos demais, mas isso não é a melhor coisa que eu posso fazer. Então eu vou querer talvez alocar a primeira tarefa nessa primeira máquina, depois a segunda tarefa, que poderia ser um pouquinho mais na segunda máquina, e depois talvez eu coloque a terceira tarefa até aqui, mas a quarta tarefa aqui um pouquinho menos, coloco aqui, etc. Né? E aqui seria o tempo de término C1 da primeira máquina, aqui o tempo de término C2 da segunda máquina, aqui o tempo de término C3 da terceira máquina, e o CM é o maior tempo de término, que seria a Cmax. Isso seria, nesse caso aqui, o Cmax. Então, a questão é como distribuir as tarefas das máquinas para uma execução em paralelo, tal que o makespan, o Cmax, o tempo maior de término minimizado. Né? Uma coisa comum. O problema é NP completo também. Então, eu não posso esperar pelos mesmos argumentos que nós fizemos antes,
supondo P diferente em P, que o algoritmo guloso resolve esse problema. Porém, se eu sempre vou processar as tarefas em uma dada ordem, que pode ser qualquer uma, não importa, posso fazer um shuffle antes, e alocar a tarefa atual, que eu faço aqui, alocar a tarefa atual, sempre a máquina de menor tempo de término atual. Então, no início vai pegar a primeira máquina, a segunda máquina, a terceira, a quarta e a última. E depois eu vou ver quem tem o tempo de término atual menor, talvez, não sei, nesse caso seria talvez a quarta ainda, colocar aqui, e depois continuar com a primeira, eventualmente. Se eu faço isso, eu tenho o que se chama uma 2 aproximação. Ou seja, o makespan, o tempo de término, obtido dessa forma gulosa, nunca mais que o dobro do makespan menor possível. Isso pode ser considerado bom ou ruim. Quer dizer, tem uma garantia, né? Isso é demonstrável para qualquer número de máquinas, para qualquer número de tarefas. O algoritmo guloso, dessa forma, consegue uma solução. Né? Isso é a parte positiva. A parte negativa é que uma 2 Qualquer ordem? Qualquer ordem. Qualquer ordem. Então, eu passo do maior para menor, do menor para maior, tanto faz. Sempre funciona. Caso eu vou ordenar as tarefas, dá para conseguir coisas melhores que uma 2 aproximação. Então, isso é só um exemplo de uma garantia. Né? Isso, de fato, é interessante no contexto de heurísticas por duas razões. Se consigo uma garantia teórica, tá bom, ok, uma 2 aproximação, né? Eu estava no ponto de dizer que 2 aproximação isso é legal, eu posso demonstrar uma coisa teoricamente. Do outro lado, uma 2 aproximação é super interessante, né? Eu poderia ficar até um fator 2 da última idade. Né? Isso ainda é muito distante, talvez para o tipo de aplicação que eu quero. Porém, isso mostra, então, que mesmo se o algoritmo guloso não resolve o problema, ele poderia produzir soluções de boa qualidade, de alguma forma. Então, isso é para contrastar um pouquinho com o teoria de Edmonds-Rado aqui. Mas ainda, nas heurísticas, obviamente, eu não preciso essa garantia teórica. Caso eu tenha, melhor. Caso eu não tenha, eu posso ver isso empiricamente. Né? Então, eu posso simplesmente rodar o meu algoritmo guloso numa coleção de instâncias e verificar a qualidade das soluções obtidas. E com sorte, talvez eu consiga uma boa qualidade. Ou com sorte, ou projetando um algoritmo guloso forte. Então, de fato, o algoritmo guloso faz parte de muitas heurísticas. Nós vamos ver alguns exemplos. A primeira coisa que já dá a base, basicamente, para usar algoritmos gulosos é relaxar a velocidade um pouquinho. Então, o algoritmo guloso, supor que todos os pesos dos elementos no universo são diferentes, digamos, ele sempre vai fazer a mesma coisa. Né? Ele roda e produz a solução. Se eu vou rodar esse algoritmo guloso mais uma vez, vai produzir a mesma solução. Caso tenha elementos com pesos iguais, talvez eu precise de um critério de desempate. Mas, fundamentalmente, o algoritmo guloso é determinístico. Então, o que se faz, talvez contraintuitivamente, é relaxar isso. Né? Tem duas estratégias básicas, guloso K e guloso alfa, que é bem simples. Né? Então, eu vou no guloso K, eu não vou selecionar sempre o elemento de maior peso, mas eu vou, entre os primeiros K elementos de maior peso, selecionar um aleatoriamente, todo mundo com a mesma probabilidade. Então, aqui a probabilidade de selecionar um elemento, a seleção é probabilística, e depois eu pego os primeiros K elementos. Caso o resto do universo é menos que K, obviamente, eu vou ter que eu tenho menos possíveis soluções, mas eu tenho um mínimo entre K e N aqui. Então, uma relaxação guloso K para cardinalidade. Entre os K elementos melhores, pego um aleatoriamente. Segunda coisa é
a segunda relaxação que se usa na prática é fazer a mesma coisa só com um ponto de corte alfa. Esse ponto de corte é simplesmente a combinação convexa entre o enésimo elemento, então o elemento de menor peso, e o primeiro elemento de maior peso, como alfa. Então, dá para ver se alfa é zero, eu vou somente selecionar elementos de maior peso, e caso tiver mais que um, entre eles uniformemente. Se o alfa é 1, aqui eu vou permitir todos os elementos e vou selecionar aleatoriamente entre eles. Então, para o alfa estritamente entre 0 e 1 aqui, eu tenho ou um algoritmo completamente guloso, quase completamente guloso, ou para alfa igual a 1, um algoritmo que constrói elementos aleatoriamente. Pega o próximo elemento aleatório. Então, essa é a mesma coisa que nós já observamos em outras buscas, por exemplo, Iterative Neural Search, por perturbação, que eu posso variar entre uma seleção completamente aleatória e uma solução mais dirigível, mais gulosa. Então, seleciono entre os alfa% melhores elementos aqui. Eu tenho uma cadência fixa, mas ponto de corte em termos de qualidade dos elementos. Segunda modificação que eu posso fazer, né, essas duas estratégias aqui definem propriedades uniformes para um conjunto de candidatos. Isso vai ser usado depois também dentro do algoritmo GRASP. O GRASP tem essa terminologia que já dá para antecipar, que é todos os elementos que poderia acrescentar à solução atual, se chamam os candidatos. E aqueles candidatos aqui que eu vou definir pelo K ou aqui pelo alfa, dentro da terminologia do GRASP se chama a lista restrita de candidatos. Né? Tem a lista de todos os candidatos e depois a lista restrita de candidatos, que é restrito ou por pegar os primeiros K ou os melhores alfa%. E dentro dessa lista restrita de candidatos, na estratégia básica, eu vou selecionar os elementos de forma uniforme, aleatoriamente. Alternativamente, eu posso usar diferentes distribuições de probabilidade entre os elementos. A abordagem mais comum é em função do posto, do ranking do elemento. Né? Primeiro, maior peso. Segundo, maior peso. Ou empatado. Terceiro maior peso até o enésimo ou késimo menor peso. Eu posso atribuir um peso ao elemento em função desse posto aqui. Normalmente de forma que o peso do primeiro vou colocar isso aqui. Normalmente que o peso do primeiro que tem mais peso no elemento também é maior que o peso do segundo, é maior que o peso do terceiro, assim vai até maior que o peso do, digamos, késimo. Eu tenho leve sobrecarregamento, né? Aqui tem pesos dos elementos do universo, aqui tem pesos em função do posto, que talvez poderia ser peso barra, estou falando sobre os pesos barra aqui, em função do posto. E depois eu faço uma seleção probabilística definindo os pesos, usando essa estratégia que nós já discutimos, né? Proporcional ao peso e normalizado pela soma dos pesos, para ter uma distribuição de probabilidade. Então, isso eu vou querer, normalmente, que o peso do primeiro é maior ou igual que o peso do segundo, e maior ou igual que o peso do último, e depois, normalizando sobre a soma dos pesos, dá alguma distribuição de probabilidade em função do posto. Né? Então, aqui tem o ranking, posto dos elementos. Primeiro, mais atrativo. Segundo, um pouquinho menos atrativo. Terceiro, um pouquinho menos atrativo até o késimo. E a distribuição de probabilidade, talvez assim. De fato, ela é discreta. Né? Aqui tem uma probabilidade, aqui tem uma probabilidade, aqui tem uma, por exemplo. Comum na literatura, mas aqui não tem
limites para a fantasia ou criatividade, mas eu acredito que essas funções aqui mais ou menos resolvem os casos. Então, eu não vejo muita folga para a extrema criatividade aqui. Mas eu posso ser enganado, nunca, never say never, aqui não posso excluir, mas muito comum é fazer R natal para algum parâmetro tal. Isso foi usado na otimização extremal, por exemplo. Né? Então, por exemplo, para tal igual a 1, vai ser a mesma coisa que 1 sobre R aqui, que é a proposta aqui embaixo. Então, o primeiro elemento mais atrativo tem peso 1, depois o meio, um terço, um quarto, um quinto, aí assim vai. Para tal igual a 2, decresce mais rapidamente, o primeiro ainda tem peso 1, o segundo já tem um quarto, o terceiro um nono, e assim vai. Normalizado, obviamente. Então, o que maior tal, o que mais forte é o decrescimento aqui. Para tal igual a 1 tem isso aqui. Eu posso também fazer em termos de n-r, simplesmente inverter os rankings. Então, o primeiro elemento tem n menos peso n-1, o segundo tem peso n-2. Isso é mais suave. Né? E aqui a distribuição é um pouquinho mais uniforme. Tem, em alguns casos, mas acho isso muito raro, pesos logarítmicos, 1 sobre log de R. Então, log de R seria assim, então 1 sobre log de R também seria uma coisa mais, uma distribuição mais suave. Ou pesos exponenciais, onde o posto está no expoente. Então, INA, no INA menos R, basicamente, de forma discreta. Então, isso decresce exponencialmente, então, mais rápido que pelos pesos polinomiais, que é um decrescimento polinomial. Então, isso são diferentes propostas na literatura. Eu vejo bastante isso aqui. Esse primeiro aqui, o segundo também, pesos lineares, como caso particular de polinomiais, pesos exponenciais, logaritmos menos. Então, isso tenta manter, mesmo com uma lista restrita de candidatos, a velocidade um pouquinho maior, de forma simples. O motivo principal de fazer isso, obviamente, é para, em cada construção gulosa, obter uma solução diferente. Posso repetir isso. Né? Então, o algoritmo mais simples é repete várias vezes, chama, por exemplo, um guloso K, ou alfa, então guloso K aqui para alfa, que dá uma solução diferente cada vez, e depois retorne, então repete até um critério de parada satisfeito, e vai retorne aqui a melhor solução encontrada, esse asterisco, que sempre se entende que eu vou comparar e manter a melhor solução que eu vi durante a busca. Né? Então, isso é um método multi-start simples, né? Um método de múltiplos inícios, simplesmente, repetidamente, constrói soluções gulosas. Agora, nós já passamos sobre a parte de busca local, então eu poderia, obviamente, construir uma solução via um algoritmo guloso e depois ainda aplicar uma busca local. Então, fazer busca local aqui. Nessa solução S, para melhorar, porque a construção gulosa poderia ser boa, mas talvez a busca local consiga melhorar mais ainda. Então, aqui eu vou repetidamente construir uma solução gulosamente e depois aplicar a busca local. E depois, entre os mínimos locais encontrados dessa forma aqui, retornar o melhor mínimo local encontrado. Então, esse seria um método de múltiplos inícios, multi-start method, um pouquinho melhor. Aqui eu preciso um critério guloso, um mecanismo de construção e alguma vizinhança ainda, alguma busca local. Então, isso poderia ser o nosso algoritmo guloso, greedy, no problema do caixeiro viajante, que sempre pega menores, a segunda menor, a terceira menor, se não forma subrotas. Agora, relaxado para um guloso K ou alfa, que só entre os K menores a restas pegam aleatoriamente para produzir uma coisa diferente, seguido por uma busca local 2 OPT.
que nós já sabemos em ciências euclidianas, está razoavelmente bom. E aqui, repetir, vou aproveitar o tempo para explorar as partes de busca mais. Essa estratégia aqui se chama GRASP. E o GRASP, se vocês vejam aqui, é uma coisa, se vocês fazem uma busca bibliográfica, é uma coisa extremamente comum, muito usado, mas, como nós estamos vendo aqui, é uma estratégia extremamente simples ainda. Eu preciso como ingredientes, só um algoritmo guloso qualquer, depois eu posso relaxar com algumas dessas estratégias aqui, guloso K-alfa, talvez definir uma distribuição discreta sobre os elementos candidatos com um desses aqui, então são estratégias, algoritmos a serem calibradas, e alguns parâmetros como tal, talvez a serem calibradas. O K, o alfa também, são parâmetros que eu preciso calibrar em geral, e depois eu aplico uma busca local e tenho um algoritmo GRASP, da forma mais simples, mais elementar, que eu posso definir. Isso é uma meta-heurística bastante usada. Eu falei sobre os pesos estimados, mas talvez, não sei, 10% das publicações usam GRASP. Muito comum. Pode ser extremamente simples. Então, isso é uma estratégia com certeza que vale a pena saber. Vamos ver aqui a construção gulosa para o cachorro viajante. Talvez eu vou comentar isso rapidamente, depois comentar sobre os algoritmos de prioridade no início da aula que vem, que formalmente estão previstos ainda para hoje, mas nós temos tempo para manobra. Os meus problemas técnicos talvez na quarta, então nós podemos, com menos problemas técnicos, podemos fazer um pouquinho mais. Então, vizinho mais próximo, de fato, o algoritmo guloso nós já discutimos, mas eu queria dar mais dois exemplos de algoritmos conhecidos, pelo menos no problema caixeiro viajante, gulosos, né, para isso contrastar um pouquinho o teorema do Edmonds-Rao, que basicamente põe os limites. Então, aqui são mensagens positivas. Tem o algoritmo Clark-Wright, que basicamente define, que também funciona para o problema do roteamento de veículos, né, que tem um depósito. No problema do caixeiro viajante, eu vou selecionar uma cidade só, poderia ser a cidade central, e depois definir uma rota que vai dessa cidade central para um dos clientes de volta, e repetir isso para toda a cidade possível. Então eu vou ter aqui n-1 rotas independentes no algoritmo de Clark and Wright no início, dessa forma aqui. E agora nesse exemplo simples, caso fosse um problema de roteamento de veículos, que é exatamente atender um depósito a todos os clientes, né, com capacidade do caminhão limitada, e com 5 caminhões, aqui seria já uma solução. Se não, por exemplo, você tem somente 2 caminhões, no problema do caixeiro viajante, de fato, eu posso ver isso como você tem somente um caminhão, então eu tenho que visitar todos os clientes uma vez só, e repetidamente vou unir rotas, ranqueado pelos chamados savings, né? Por exemplo, se eu vou pegar essa rota aqui, e essa rota aqui, quais são os savings? Bom, eu vou ir para cá, então eu não preciso voltar para o depósito, mas eu vou diretamente para lá. E depois aqui eu posso voltar para casa, então eu não preciso ir mais para cá. Então eu tenho uma contribuição negativa aqui, é uma contribuição negativa aqui, eu vou poupar isso, é uma contribuição positiva aqui. Então savings é basicamente as contribuições negativas menos as contribuições positivas. Isso que eu vou poupar. Então, a estratégia do Clark and Wright simplesmente diz repetidamente junte o par de rotas de maior savings, de maior
a redução de custos aqui, né, em português. E no caixeiro viajante eu vou fazer isso até ter uma rota só. Né? Se eu faço isso aqui, depois de juntar, eu tenho essa única rota aqui, tenho 4 rotas agora, e depois talvez eu vou juntar essa rota com aquela, então eu vou para lá, e depois eu volto, e depois eu vou talvez juntar a próxima, eu faço em ordem porque é mais simples de desenhar, então essa rota maior, fico 2 rotas, e fundamentalmente eu vou terminar, juntar essa rota aqui com a outra, então eu vou visitar todos os clientes aqui, depois voltar para o início. Eu tenho uma rota verde aqui, final do caixeiro viajante. Uma heurística gulosa também, com uma outra estratégia que funciona muito bom na prática, praticamente para problemas de roteamento de veículos. Isso é muito comum, uma estratégia básica muito comum, que pode ser expandida para uma heurística completa, basicamente boa. Último exemplo aqui de um algoritmo guloso, que também é um algoritmo de aproximação, algoritmo Christofides, que é definido para todas as instâncias, mas funciona praticamente bem em instâncias métricas. Né? Aqui eu vou calcular uma árvore geradora mínima, gulosamente, depois um emparamento perfeito, de custo mínimo, entre os vértices de grau impar, para garantir a existência do caminho euleriano. Porque os vértices, para existir um caminho euleriano, um ciclo euleriano, é preciso que todo vértice tem grau par, respectivamente para o caminho euleriano eu posso permitir no máximo 2 vértices de grau impar, que vai ser o vértice início e fim do caminho euleriano. Então, eu vou emparear os vértices de grau ímpar para garantir um grau par para todo o vértice aqui. Isso garante a existência do caminho euleriano, que é um caminho que vai visitar todas as arestas, mas talvez visita vértices multiplamente. E depois eu vou tornar isso a um ciclo que não repete cidades, por pular cidades repetidas. Então, isso é conhecido como algoritmo Christofides. E o ponto que isso funciona bem nas instâncias métricas é que, pulando cidades repetidas em instâncias métricas, não aumenta o tamanho da rota. Porque eu vou pular uma cidade, então eu vou na linha direta para a próxima cidade. Em instâncias métricas, esse custo é menor, ou igual, no máximo. Então, dado isso, o algoritmo Christofides é uma 1.5 aproximação para problema do caixeiro viajante métrico, ou seja, nunca mais que 50% da otimalidade, caso a desigualdade triangular é satisfeita, que já é um resultado bem interessante. Para um algoritmo guloso, razoavelmente simples. Árvore geradora mínima, algoritmo polinomial extremamente eficiente, emparamento perfeito de custo mínimo, é um pouquinho mais pesado, mas tem algoritmos polinomiais eficientes também, e caminho euleriano é simples de calcular também, tempo polinomial. Então, 3 algoritmos interessantes, combinados em sequência de forma gulosa, porque a árvore geradora mínima é uma algoritmo gulosa, né? Emparamento não. Consegue uma 1.5 aproximação. Bom, enfim. Então, algoritmo guloso, dito para resumir, né, ingrediente essencial para as heurísticas construtivas, de uma ou outra forma. Tem as limitações, como o Gonçalo mostra, e não posso esperar que isso resolva muitos problemas, mas nós temos muitos exemplos de problemas não complicados demais, talvez, onde o algoritmo guloso produz soluções boas iniciais, talvez não perfeitas. Então, uma estratégia básica, o GRASP, então combina isso, algoritmo guloso randomizado, para produzir cada vez uma coisa diferente, mas não uma coisa aleatória completamente. Isso torna a busca local subsequente mais eficiente, mais rápido, porque a solução já sai pré-otimizada da busca do algoritmo guloso. Né? Poderia ser para
E, na prática, pelas publicações, pelo menos, é uma estratégia heurística razoável, bem razoável para muitos problemas. Construção gulosa mais busca local. Good night and good luck.